Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão 152 da prova amarela do Enem de 2021. O projeto de um container em forma de paralelepípedo reto retangular previa a pintura dos dois lados, interno e externo, de cada uma das 4 paredes com tinta acrílica e a pintura do piso interno com a tinta epóxi. O construtor havia pedido a 5 fornecedores diferentes orçamentos das tintas necessárias, mas, antes de iniciar a obra, ele resolveu mudar o projeto original, alterando o comprimento e a largura para o dobro do originalmente previsto, mantendo inalterada a altura. Ao pedir novos orçamentos aos fornecedores para as novas dimensões, cada um deu uma resposta diferente sobre as novas quantidades de tintas necessárias. Em relação ao previsto para o projeto original, as novas quantidades de tintas necessárias informadas pelos fornecedores foram as seguintes. Fornecedor 1, o dobro, tanto para as paredes quanto para o piso. Fornecedor 2, o dobro para as paredes e 4 vezes para o piso. Fornecedor 3, 4 vezes, tanto para as paredes quanto para o piso. O fornecedor 4, 4 vezes para as paredes e o dobro para o piso. E o fornecedor 5, 8 vezes para as paredes e 4 vezes para o piso. Analisando as informações dos fornecedores, o construtor providenciará a quantidade adequada de material. Considere a porta de acesso do container como parte de uma das paredes. Qual dos fornecedores prestou as informações adequadas, devendo ser escolhido pelo construtor para a aquisição do material? Então vejamos, vamos dar uma analisada ali nessas informações. Então nós temos um container aqui, né? Supor que foi assim. E esse container ele vai ser pintado, tanto por dentro quanto por fora. E ele tem algumas dimensões aí, certo? Agora vamos pensar na seguinte situação. Se nós pensarmos que nós vamos dobrar o comprimento e a largura, então o que a gente vai dobrar? Vai dobrar esse comprimento aqui e esta largura. No entanto, nós vamos deixar idêntico aqui a altura, certo? Então vamos pensar o seguinte, quando a gente faz essa análise, nós podemos ver essa questão de todos os lados aqui que tem esse container, analisando a partir de uma situação apenas, tá? Porque veja bem, qual o formato que tem uma lateral? Então vamos colocar aqui a lateral. Uma das laterais. Então ele era mais ou menos assim, né? Então ele tinha aqui, por exemplo, 2 e aqui 1. 2 de comprimento, 1 de altura. A altura não vai mudar. O que está acontecendo agora? Na nova configuração, dobra o comprimento. Dobrou o comprimento, mas a altura permaneceu inalterada. O que vai acontecer com a largura? 4, e aqui continua sendo 1. Vejamos, para achar a área de um retângulo, 2 vezes 1 é 2. 4 vezes 1 é 4. O que aconteceu com esta parede? A área dobrou. Então, o que acontece? E nós podemos perceber que todos são retângulos. Nós vamos perceber que se a gente dobrar o comprimento, ao dobrar o comprimento, nós vamos dobrar a área. Isso me remete à seguinte conclusão, de que as partes laterais, e essa parte da frente e essa parte do fundo,
que vão formar retângulos, quando eu dobrar o comprimento ou a largura, que vai afetar, no caso, a frente e atrás desse container, nós vamos dobrar a área. Certo? Então, aqui eu já posso ter certeza de que eu vou dobrar a quantidade de material para as paredes. Agora eu vou analisar essa partezinha aqui, ó. Vou destacar a parte do fundo. Tá? Puxar um pouquinho aqui para o lado. Então, a parte do fundo. O que vai acontecer com este fundo? Então, nós tínhamos ali uma certa comprimento e uma certa largura, certo? Então, vamos imaginar que isso aqui fosse 2, também isso aqui fosse 1. Poderia ser qualquer valor. 2 vezes 1 é 2. Agora, o fundo, olha o que acontece. É formado pela largura e pelo comprimento do container. Ora, a largura e o comprimento serão afetados. Isso significa dizer que, ao puxar um pouquinho mais para cá, eu vou ter uma mudança no comprimento, na largura e também no comprimento. Tudo isso vai dobrar de tamanho. Então, se aqui embaixo era 2, virou 4. Se aqui era 1, virou 2. Então, o que acontece? 4 vezes 2 vai dar 8. Olha o que aconteceu aqui. Aumentou em 4 vezes, certo? Aumentou em 4 vezes a área. Então, vamos escrever. Aumentou 4 vezes a área. Então, percebam que enquanto as laterais foram dobradas as áreas, o fundo foi 4 vezes. Ao analisar essas informações, nós vamos verificar aqui, ó, que o único fornecedor que fala aquilo que é correto é o fornecedor 2. O dobro para as paredes e 4 vezes para o piso. Portanto, a letra B é aquela que responde a nossa questão. Beleza? Até o próximo vídeo.